Deus é o Deus do impossível. Então não desanime, não desanime, tenha bom ânimo, que é o tema desta campanha de 12 dias de clamor. E hoje estaremos aqui com o tema Neemias não desistiu. O profeta Neemias, governador de Judá, Neemias, não era profeta. Neemias, ali a partir do capítulo 1, do versos 1 ao 11, nós vamos ler juntos. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Então nós estamos numa casa de oração, na casa do Senhor, nesta campanha de oração de clamor, é de orar intensamente. Se tiver que chorar, chore aos pés do Senhor, clame. Não tenha vergonha não, aqui na tua casa, no teu quarto, no silêncio do teu quarto, coloca a tua vida diante do Senhor. E diz assim o verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Mês de Quisleu, que equivale para nós ao 9º mês do ano, do calendário judaico, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Uma oração intercessória de Neemias. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém, igreja? Podeis assentar. Nosso irmão Neemias é um exemplo para nós de uma pessoa que confiava em Deus e não desistiu diante desses momentos difíceis, desses obstáculos todos que apareceram. Neemias, ele era um exilado, um expatriado.
provavelmente nasceu, ou já era bem jovem, quando estava ali no cativeiro. Na época de Josias, que era um rei de Judá temente a Deus, ele havia restaurado o culto, restaurado a vida espiritual, tinha andado nos caminhos do Senhor, abolido a idolatria. Porém, no final do seu reinado, Josias morreu. Foi morto numa batalha contra o rei do Egito, uma batalha que Deus tinha usado o próprio rei do Egito, dizendo: eu não tenho nada contigo, é com Babilônia a minha guerra, é com o reino de Babilônia, não quero guerrear contigo. E ele deixou de ouvir esse sinal que vinha de Deus e foi para a batalha contra o rei do Egito, contra o povo egípcio, e ali ele morreu. E aí os seus filhos e netos é que assumiram o reinado. Teve o reinado de Joacás, depois Eliaquim, que foi mudado o nome para Jeoaquim, depois o reinado dos netos Joaquim e Zedequias. E aí Nabucodonosor, durante esses reinados desses filhos de Josias, veio, conquistou Judá, e houve 3 ondas de exilados. O povo foi derrotado, os muros destruídos, o templo destruído, e o povo foi levado em 3 ondas de exílio para a Babilônia. Na primeira onda, por volta de 600 a.C., foram a elite, os príncipes, os mais sábios, inclusive o profeta Daniel estava nesse grupo que foi mandado embora de Judá e foi para uma terra estranha, com outros valores, outra cultura, outra religião, um paganismo, e ali eles tiveram que permanecer para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias, 70 anos. 70 anos ali no exílio. E como o povo que ficou ainda continuava rebelde, Nabucodonosor ainda voltou outras vezes e levou mais 2 caravanas de exilados para lá. E o nosso irmão Neemias estava nesse grupo de povo exilado. E aí o reinado de Babilônia caiu por terra. Não sei se vocês lembram lá no livro de Daniel, quando Beltesazar, filho de Nabucodonosor, deu uma grande festa, uma orgia para mais de 1000 da elite política e militar lá de Babilônia, e usou nessa festa os utensílios que foram levados por Nabucodonosor, seu pai, do templo de Jerusalém, da casa do Senhor. E aí, quando eles estavam naquela festança, naquela orgia, né, naquela bebedice e outras coisas mais, apareceu um dedo e escreveu umas palavras que ninguém sabia o que era, mas ele viu a mão de Deus ali, o dedo de Deus. E ele ficou apavorado. E foi Daniel que foi chamado ali para fazer a interpretação. Passado está o teu reino, pesado fostes na balança e achado em falta. Naquela mesma noite ele foi morto. E o povo persa conquistou Babilônia. Na época de Neemias, então já não era mais sob o jugo dos babilônios, já era o povo persa, e o rei na época aqui se chamava Artaxerxes. Então nós tivemos Ciro, Dario, que foi aquele rei que o pastor na terça-feira na palavra da Cova dos Leões citava, já era um rei persa, de ontem, já era um rei persa. E depois Artaxerxes, chatinho de falar. Só para vocês terem ideia do que foi o sofrimento do povo por conta da desobediência, por se afastar dos caminhos do Senhor, por se juntar com o mundo.
O povo cristão não é para andar e se conformar com este mundo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas se renove o seu entendimento, renove a sua alma, o teu espírito, a tua vida diante de Deus. Como? Em oração, em comunhão na presença de Deus. A gente não pode se conformar. E o povo, o maior pecado era que o povo começava a se afastar, a esquecer dos mandamentos do Senhor, da lei de Deus, e assim foi, começou a praticar idolatrias, paganismo, sacrifícios humanos, fazendo pior do que os povos das terras que tinham sido expulsos na época de Josué. Inclusive o avô de Josias foi o pior rei de Israel, Manassés, que passou seus filhos no fogo. Misericórdia, meu Deus. Ofereceu os próprios filhos em sacrifício. Então, por conta disso, os profetas foram enviados para exortar, para clamar, para falar: arrependam-se, se voltem para Deus. O pastor da igreja exortando, falando, orientando, para a gente continuar firme, para a gente continuar nos caminhos do Senhor. Não é em vão, porque é responsabilidade. É responsabilidade cuidar das ovelhas do Senhor. E assim foi, mas enfim, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta, o povo acabou indo para o exílio. Então houve um colapso de Judá por volta de 600 antes de Cristo. Como eu disse, essa deportação do povo foi em 3 levas de povo judeu exilado. E hoje então nós pretendemos conhecer aqui um pouco sobre a vida de Neemias, um homem muito especial, um homem que ouviu a voz de Deus no seu tempo, sabendo que, ouvindo através de pessoas que vieram de Jerusalém, deram uma notícia muito triste para ele. Está lá no 2, né? E no 3. No 3 diz assim: os restantes que ficaram do cativeiro, não foi todo mundo que foi levado cativo, ficou uma leva de gente ali, os mais pobres, os mais necessitados, e o profeta Jeremias também ficou ali com eles. E aí, esse que foi até a Pérsia, até Suzã, que é onde ficava o reino de Artaxerxes, e onde Neemias era o copeiro do rei, foram e deram essa notícia para ele: o povo está em grande miséria, sendo desprezado, o povo de Deus, que deveria ser luz para as nações, em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E qual foi a atitude, por assim dizer, do nosso irmão Neemias? Ele não desanimou não, mas a primeira atitude dele, diante de um desafio, diante da dificuldade, foi orar e jejuar, numa oração intercessória, confessando o pecado de todo um povo, e se colocando ali: eu também pequei e a minha família. Nessa oração intercessória, que nós acabamos de ler no capítulo 1, e aí Neemias, muito triste com essas notícias, orou e buscou ao Senhor. E no capítulo 2 diz assim: em um dia sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no mês de Nisan, que seria o primeiro ano do calendário hebraico, judaico. Então, ele começou a orar no mês de Quisleu, que seria o mês 9, 10, 11, 12. Então, passaram-se 4 meses, e aí ele entrou na presença do rei, e o rei ia tomar vinho, deu o vinho para esse homem, copeiro. Você pode entender que é uma pessoa humilde, um trabalho de baixo escalão, mas não era.
O copeiro do rei era uma pessoa de muita confiança do rei. Ele tinha que provar esse vinho para ver se esse vinho não estava envenenado. Então ele estava ao lado da autoridade máxima do reino da Pérsia, do rei da Pérsia, que era a potência que dominava o mundo antigo naquela época. Vocês entendem isso? Um homem de Deus ao lado daquele rei, pastor Alexandre, era uma pessoa de muita confiança, e ele estava muito triste, e o rei percebeu isso. Assim como Ciro apreciava, amava, era amigo de Daniel, este rei também notou que o semblante de Neemias estava muito triste e perguntou o porquê da tristeza. Neemias então contou a causa da sua tristeza, a situação que estava Jerusalém, o povo, destruição dos muros. E aí o rei perguntou a ele o que ele desejava fazer. E o interessante que no verso 4 desse capítulo 2, diz assim: e o rei me disse, que me pedes agora? Ele estava na frente do rei. Pastor Alexandre, ele estava na frente da autoridade maior. E ele parou para orar. Então orei ao Deus dos céus. Antes dele dar uma resposta, ele já vinha orando e jejuando há alguns meses. E antes dele dar uma resposta, eu creio que em pensamento, ele orou ao Deus dizendo: Senhor, vai na minha frente, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração para fazer, Senhor meu Deus, eu vou colocar agora, apresentar diante deste rei, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e dá vitória. Porque dependendo das coisas que ele viesse a falar, ele poderia pagar com a própria vida. Ele poderia pagar com a própria vida. Então disse Neemias ao rei, no 5: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies à cidade de Judá, sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. E aí o rei perguntou quanto tempo ele ficaria fora, quando voltaria, e disse mais o rei: o que você vai precisar? Interessante que Neemias não hesitou porque ele já havia se preparado em oração, Flávia, para essa oportunidade. Ele vinha pedindo a Deus, eu creio que ele vinha pedindo a Deus oportunidade para poder se colocar diante de Artaxerxes e falar para ele colocar aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Então Neemias pediu ao rei cartas a todos os governadores. Pastor Alexandre usou a expressão que seria como um passaporte, autorizando a passagem dele por todas as terras até ele chegar a Judá. Cartas a todos os governadores, autorizando ele para que passasse, para que ele pudesse seguir em paz até o seu objetivo. Pediu madeira, entendo eu que não foi pouca não, para poder reconstruir as portas dos muros e o que mais fosse necessitado. Ele tinha tanta honra do rei, que o rei ainda ordenou que chefes do seu exército e cavaleiros, soldados, fossem junto com o nosso irmão Neemias durante todo o trajeto, para proteger a Neemias e todos que estavam ali com ele, indo para Jerusalém. E o interessante é que aparentemente estava caminhando tudo bem, não é, Gleidson? Aparentemente está caminhando tudo bem, mas o inimigo coloca obstáculos no nosso caminho. O inimigo sempre vai colocar obstáculos no nosso caminho. E já durante a jornada, opositores
sabendo dessa comitiva real que estava indo para ajudar para Jerusalém, já começaram a tramar conspiração para impedir que esse propósito fosse atingido. São eles Sambalate, Tobias e também Gesem. Então, irmãos, o rei, após a oração daquele homem de Deus, liberou Neemias para essa grande obra. No caminho, opositores se colocaram, e quando Neemias chegou a Jerusalém e olhou e viu aquela cidade totalmente destruída, teus sonhos destruídos, meu irmão, teus planos destruídos, todo mundo dizendo não tem mais jeito, meu irmão. Coloca a tua vida no altar do Senhor, coloca a tua vida no altar do Senhor, porque para Deus nada é impossível. Aquele povo que estava em desprezo, na miséria, não tinha mais esperança, mas pela oração intercessória de um homem levantado por Deus, Deus começou a restaurar a vida de toda uma nação. Restaurou a vida de toda uma nação. Louvado seja o nome do Senhor, levando dignidade, levando paz, levando segurança. Isso que significava a ida de Neemias e a restauração dos muros. E não foi só isso. O sacerdote Esdras, antes dele também, foi para lá com o objetivo de reconstruir o templo de Jerusalém, debaixo de muita perseguição, aí durou anos, reconstruiu o templo de Jerusalém, para que pudesse retomar o culto e adoração ao Deus verdadeiro. E como é difícil, aquele filho pródigo, que abandona os caminhos do Senhor, e volta depois para os braços do Pai, para a casa do Pai. O caminho é difícil. O caminho é difícil, mas o Pai sempre estará com os seus braços abertos, com as portas abertas para receber este filho. O Senhor nunca desamparará. Se há espaço para arrependimento, para quebrantamento, ele volta para os caminhos do Senhor e o Senhor levanta, como foi feito por aquele jovem, deu-lhe um anel, trocou-lhe os vestidos, colocou-lhe sapatos, fez um banquete para restaurar, porque havia grande alegria, porque ele estava voltando para os braços do Pai. Então isso significava o retorno para a terra de Judá, para Jerusalém. E ele chegando ali, durante 3 dias, ele não contou nada para ninguém. Somente Deus sabia os planos que estavam no coração dele. E diz que ele, durante 3 noites, ele andava pela cidade, em volta dos muros, para entender como é que estava essa situação, a complexidade, aquilo que ele teria que fazer, e buscando a estratégia, e buscando como fazer isso daí, debaixo da direção do Senhor. E como eu disse para vocês, muitas pessoas ali, trabalhando contra isso. Lá no verso 10 do capítulo 2, Sambalate e Tobias, ao ouvir que essa comitiva estava vindo, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E aí diz assim: e quando cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei, e alguns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E lá no 16, e não souberam as autoridades locais, os magistrados, aonde eu fui, nem o que eu ia fazer, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse no 17: bem vedes vós a miséria em que estamos,
que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, aleluia, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, nesta palavra de Neemias, ele trouxe um renovo, uma esperança, levou ânimo, levou força, levou vida para essas pessoas, que então se dispuseram a estar ao lado de Neemias para vencer essa batalha e reconstruir aqueles muros. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, aqueles mesmos que eu falei, Sambalate, Tobias e Gesem, ao verem que o trabalho começaram a colocar obstáculos, a inventar mentiras, a tentar desanimar aquelas pessoas. Começaram com zombaria, com desprezos, com ironias, para impedir as obras de restauração. Lá no capítulo 4... E sucedeu que, a partir do 7, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas do muro se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, iraram-se muito. E no 8, eles começaram a tramar uma conspiração para guerrear contra o povo que estava ali nessa grande obra, e ligaram-se entre si, todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Aleluia. Mas olha só, no verso 9, porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então Neemias disse ao povo de Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, daqueles opressores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar os muros. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão nem verão. Mas no 13 diz: pus guardas nos lugares baixos e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, a gente vê hoje no nosso Brasil uma luta muito intensa nesse sentido. Um governo que se colocou para buscar o bem do povo. E Neemias era uma pessoa que se preocupava com o povo. Tudo isso ele se colocou ali diante do rei e foi para ajudar, para reconstruir, porque ele se preocupava com o povo, se preocupava com o Senhor, temia a Deus e buscava o bem do povo. E hoje a gente vê muita conspiração por causa de um governo honesto. Mas caem, os conspiradores caem sempre por terra. E sucedeu no 15, que ouvindo os nossos inimigos, que nós já o sabíamos desses planos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles. Foi a mão de Deus que dissipou o conselho deles. Ou seja, eles desagregaram, eles estavam querendo se reunir para guerrear, mas a mão do Senhor veio sobre eles e dissipou, dispersou. Louvado seja o nome do Senhor. Dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Irmãos, mais uma vez, ter bom ânimo significa não desistir ao primeiro sinal de dificuldade. Ter bom ânimo é estar em oração diante de Deus e buscar a direção do Senhor.
Neemias não foi contra aqueles homens com espadas. Ele colocou guardas para se defender. Ele não foi contra eles para lutar. Ele não abandonou a sua posição. Ele continuou firme fazendo a obra do Senhor. Neemias não desistiu, confiou em Deus, e nós também devemos confiar no Senhor. Não devemos desanimar, não podemos desistir, porque Deus está conosco. Somos povo de Deus e o Senhor está conosco. Amém, igreja? Como grande líder, Neemias lutou contra a injustiça social. Lá no capítulo 5, vejam só, meus irmãos, como o amor de Deus no coração desse homem que se tornou governador. O copeiro do rei foi constituído governador de Judá, por Artaxerxes. Ele foi constituído governador, a autoridade maior ali. E ele se preocupava. No 5, a partir do 9, Neemias falando para os príncipes, os magistrados, os que estavam bem de vida, vamos dizer assim, os poderosos ali de Judá: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, que estão ali nos desprezando, nos ofendendo, zombando de nós? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, pagando juros ali para esses. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras. Para quem? Para o pobre, para o necessitado, para aquele povo que ficou na miséria e acabou se tornando até escravo. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vós exigis dele. Os mais nobres, com usura, com avareza, sugando os mais pobres. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então Neemias chamou os sacerdotes e os fez esses poderosos jurarem diante dos sacerdotes que fariam conforme esta palavra. E ele diz ali no 14: desde o dia em que eu fui nomeado governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos como governador, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, olha a história como é parecida com os dias atuais que a gente vive aqui, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho, e além disso tinha que pagar 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor a Deus. Como é bom ter um governante que teme a Deus, como foi o governador Neemias, um homem que temia a Deus, obedecia a voz de Deus e cuidava do povo humilde, necessitado. Antes também na obra deste muro fiz reparação e terra nenhuma compramos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Neemias, esse homem que teve esse propósito, diante de tantas dificuldades, ele não se abateu. Foi um grande líder, um grande servo do Senhor, dissipou todos esses conselhos, essas conspirações malignas, viveu momentos difíceis ali de batalha, mas Deus sempre estava com Neemias e não o deixou desanimar. O muro acabou ficando pronto em tempo recorde, 52 dias. 52 dias a reconstrução. Está lá em 6, no partido 2 e do 3.
Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregemo-nos juntos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-lhe mal, mais uma vez conspirando contra Neemias. E disse: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias está fazendo uma grande obra. Meu irmão, você está fazendo uma grande obra servindo ao Senhor. Não desça ao nível daqueles que não temem a Deus para fazer as mesmas coisas que eles fazem. Você está em outro patamar, em outro nível, como servo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus, como jovem de Deus, como família de Deus. Não desçamos ao nível dele. Não é pela força, não é pela espada, como diz Paulo ali na carta aos Efésios. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade na região celestial. Como que você vai vencer os opositores que se colocam diante de você? Às vezes pode estar dentro da sua própria casa, pode estar no trabalho, na escola, ao mesmo no trânsito, andando pela rua. Pode vir uma pessoa querendo te perseguir, te fazer mal. Como que nós vamos reagir? Reagindo como Neemias reagiu, orando e buscando a presença do Senhor. Amém, igreja? E lá, após essa mais uma conspiração, Neemias disse no 6:11: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Porque uma pessoa de Judá subornada por Sambalate, por Tobias, dizendo: vão te matar, se esconde no templo. Falou: eu fugir? Me esconder no templo? Quem entra no templo do Deus vivo e vive? De maneira nenhuma entrarei. Olha o temor a Deus. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara para me dar esta notícia, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Então não devemos ouvir vozes estranhas. Josias, rei de Judá, ouviu uma voz estranha e foi combater o rei Neco do Egito. Era um homem temente a Deus e no final do seu reinado pereceu, porque deixou de ouvir a voz e a vontade de Deus. Não devemos, como povo de Deus, dar ouvidos a vozes estranhas. Conselhos daqui, conselhos dali, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Nós devemos ouvir a voz de Deus e dos seus profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis. Credes em Deus e sereis salvos. Amém, igreja? Então Neemias não desistiu. Ele confiou em Deus. Não devemos desanimar a despeito das lutas e da batalha. E para fechar, a igreja, lá no 6, no verso 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, é outro mês do calendário hebraico, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram. Todos os inimigos ali do povo temeu. Todos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ao final, igreja, povo de Deus, você vai vencer. E estes que foram seus perseguidores, eles vão fugir, vão abater, vão ficar prostrados e vão falar: este homem, esta mulher, este jovem, esta família é do Senhor. Não vamos tocar porque eles são de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, porque a vingança é minha, diz o Senhor.
A vingança é do Senhor. A nossa vida tem que estar no altar do Senhor, aos pés de Deus, em oração, em jejum. Entrega os teus caminhos ao Senhor, irmãos e irmãos. Confia nele, confia no Senhor e no mais, ele tudo fará. E a partir do 7 em diante, começa a falar, após a construção, Neemias estabeleceu uma equipe, vamos dizer assim, uma equipe de segurança para guardar o templo. As pessoas do próprio povo colocou ali, estabeleceu então segurança, guardas, com lideranças. Colocou no capítulo 8 a instituição da liturgia, festa do tabernáculo, a oração de arrependimento e confissão de pecado, restauração espiritual, renovo espiritual, restauração do culto, leitura da lei de Deus perante toda a população e todas as autoridades. Após essa leitura, os príncipes, magistrados, autoridades ali, assinando um concerto com ele, onde eles declaravam que estariam obedecendo à lei de Deus. Então era um homem que temia o Senhor, foi um grande governador, um homem do povo, que honrou ali ao seu povo, lutando também pelos mais fracos, pelos necessitados, pelos oprimidos. E Neemias, para fechar, ele depois daqueles 12 anos que ele ficou, ele voltou para a Pérsia, porque o rei queria ele de volta. Eu não sei quanto tempo ele ali permaneceu, e depois ele voltou para ajudar novamente, para governar durante mais um período. E quando ele voltou, ele viu coisas ali estranhas, e ele corrigiu tudo, não passou a mão na cabeça de ninguém. Sacerdote, fazendo aliança com Tobias, construindo casa para parente do Tobias no pátio do templo, foi exortando, corrigindo, porque o temor a Deus é mais forte. Irmãos, quando há uma palavra para você, para o teu coração, uma palavra mais firme, para a gente entrar no caminho, entrar nos eixos, não reclama, não murmura, não fica chateado. Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Deus repreende a cada um de nós, porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem, andando no caminho certo, no caminho correto, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Encerro então essa mensagem dizendo, não vamos desanimar, seguindo o exemplo do nosso irmão Neemias, que também não desistiu daquele sonho que Deus colocou no coração dele e perseverou até o fim. Amém, igreja? Vamos fazer mais um momento de oração. Pastor, vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos, apresenta a sua vida no altar do Senhor. De joelho ou sentado, quem puder ajoelhar, quiser ajoelhar. Quem não tiver condições pode ficar sentado ou de pé. Fique à vontade, mas se coloca na presença do Senhor. As crianças, do seu jeitinho, pode orar também. Fecha os teus olhos. E estamos nesta campanha de oração, buscando a tua bênção, a tua direção. Ajuda, Senhor, meu Deus, os teus servos, os teus filhos. Ajuda este homem, esta mulher, esse casal, esta família. Abençoa, Senhor, meu Deus, as nossas crianças, os jovens, Senhor. Fortalece o coração destes jovens, Senhor, meu Deus, para que possam, Senhor, resistir nos dias maus. Fortalece os corações de cada um de nós. Nos reveste, ó Deus, com toda a armadura de Deus. Nos reveste, Senhor, meu Deus, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o cinturão da verdade. Ó Senhor Jesus Cristo, com as sandálias do Evangelho da paz. Reveste a cada um de nós, Senhor.
Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Ó Deus de misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, e alcança as nossas vidas. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa esta congregação. Eu oro, Senhor, meu Deus, por todos esses pedidos de oração. Ó Deus, visita, Senhor, meu Deus, a cada um destes pedidos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, foram depositados aqui com muita fé, crendo no milagre de Deus. Tu sabes o que cada um aqui, Pai, necessita, Pai. Me dá a bênção, dá a vitória, desfaz toda a obra do diabo, Pai, e alcança estas vidas, levando cura, salvação, libertação, restauração de lares, de famílias, de casamento, abrindo portas de emprego, Senhor, meu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai. Ó Deus, apresentando estes pedidos, apresentando a nossa nação também diante do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, o presidente Bolsonaro, Senhor, assim como tu estavas ali com Neemias, Pai. Coloca temor do Senhor naquele coração, dá sabedoria para ele, Pai, e abençoa, meu Deus, o teu servo ali, Pai. Abençoa sua família, seus ministros, abençoa, Pai, as autoridades constituídas desse país, Pai. Ó Deus e Pai celestial, é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós repreendemos todo o mal. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendemos todo espírito maligno, todo espírito atormentador, todo espírito das trevas. O Senhor Deus Jeová te repreenda, todo mal saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Senhor alcance a cada vida aqui, Senhor. A tua bênção alcance cada vida aqui, Senhor. Leva paz, leva alegria, leva renovo, leva esperança, Senhor, meu Deus, para cada coração aqui, Pai. E nós já te agradecemos pela vitória de Deus no mês de março, no mês de fevereiro, de janeiro, de fevereiro, de março e agora pelo mês de abril, Senhor, meu Deus. Nós já te agradecemos pela vitória, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, o teu servo, pastor Alexandre, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos saudar ao Senhor, igreja. Vamos saudar ao Senhor com muita alegria, porque Ele é a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. O Senhor é a nossa bandeira. Não temas, tenha bom ânimo, não desanime. E eu passo a palavra para o pastor Alexandre. Aleluia. Saudemos mais forte, queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar o seu lar, que o Senhor possa te abençoar e que você possa entender o mesmo que foi passado nesta lição de hoje. Neemias não desanimou. Em meio a tantas conspirações, em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos obstáculos, Neemias não desanimou. Muito pelo contrário, ele creu no Deus que ele tinha e servia. E em tempo recorde, 52 dias, estabeleceu ou restabeleceu os muros de Jerusalém. Em tempo recorde pode acontecer na tua vida. Em tempo recorde pode acontecer na tua vida. Basta você crer e não desanimar. Senhor meu Deus e Pai, que as bênçãos do mês de abril venham sobre a vida dos teus servos. Diga comigo assim: eu recebo todas as bênçãos que estão preparadas para mim, para o mês de abril. Eu não desanimarei, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte:
Amém. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas ao nosso Deus.